O RUP, né, ele considera hipertensão leve e moderada, né, sistólica maior que 140, diastólica maior que 90. Recomenda-se procurar o médico clínico, monitorar sinais vitais, protocolo de redução de ansiedade, né, farmacológico ou não farmacológico, anestésico local profundo, máximo de 0,04 mg por consulta, evitar alterações posturais rápidas devido ao vasodilatador que o paciente utiliza. O Malamed, ele diz que você pode atender um paciente até 200 com pressão. Quem em sã consciência vai fazer isso? Ninguém. Hipertensão grave é o paciente com maior de 160, né? É de alto tratamento eletivo. Então, assim, o que cai de hipertensão em prova? Dose máxima de epinefrina. Caiu na prova, a última prova de residência dos servidores do Estado com a UF, uma das questões era essa. Qual é a dose máxima para o paciente hipertenso? 0,04 mg. Tá? Sim, tem várias. 2001, a dose máxima de adrenalina, na verdade, a questão pode vir com adrenalina ou epinefrina. O Andrade, ele contraindica a gente falar adrenalina, porque a adrenalina é uma coisa endógena. Epinefrina é uma coisa feita em laboratório. E a gente usa o anestésico que é feito em laboratório. Então, assim, a dose máxima de adrenalina que pode ser utilizada para paciente saudável. Saudável. 0,2 mg. Paciente hipertenso, cardiopata, hoje de uma forma geral, 0,04 mg por consulta. Peraí, não é 0,0? Não, 0,2 e 0,04. Só tem essas duas doses hoje em dia. 0,1. Se cair do Medeiros 2003, é 0,1 mg por consulta. Hipertenso. Ele usa a mesma coisa, ele usa 0,2 para o saudável, 0,04 para o cardiopata e 0,1 só para o hipertenso. Tá? Hoje em dia, na literatura, a gente só vai encontrar 0,2 e 0,04. Não tem outro valor. 2015, município do Rio. A dose máxima de adrenalina que pode ser utilizada em um paciente cardiopata, segundo o RUP 2009. 0,04 mg. Tá? Asma e DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? São as duas doenças respiratórias que a gente mais atende no dia a dia, né? E que mais tem caído em concurso. O asma, né, são episódios de encurtamento da respiração produzindo uma dificuldade respiratória aguda e progressiva. Alguém aqui é paciente asmático? Você? Controlado. Usa palminha? Ah, beleza. Porque assim, o ideal é ter nesse paciente, principalmente o asmático, é o controlado. Porque assim, qualquer situação de estresse nesse paciente, esse cara pode desencadear. Então assim, emocional, imunológica, infecciosa e química, não sei se você deu, às vezes um cheiro de tinta, isso aí já pode desencadear o asma no paciente. Questionar sempre a frequência, a gravidade e a medicação. Por isso que eu perguntei para ela assim, controlada? Usa a bombinha? Não, estou controlada por homeopatia, beleza. Seria uma paciente indicada para atendimento. Tá? Broncos de um paciente normal e de um paciente asmático. Olha o volume de ar que você vai ter. Tá? Uma coisa muito importante no paciente asmático. A primeira coisa, atender esse paciente controlado sem infecção. Se tiver infecção, a gente adia a consulta desse paciente. E outra coisa muito importante é prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais para paciente asmático. Tá? São contraindicados, porque se esse paciente utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, você pode ter o desencadear de uma crise asmática. Tá? Ah, mas o paciente está com dor. Dor é analgésico. Ah, mas ele vai fazer um procedimento cirúrgico, vai precisar de anti-inflamatório. O que você faz? Anti-inflamatório esteroidal, que é o corticoide. O que você não pode é utilizar anti-inflamatório não esteroidal no paciente asmático. Tá? Protocolo de redução de ansiedade, está indicado o óxido nitroso e contraindicado os benzodiazepínicos. Tá? Por que a gente contraindica benzodiazepínico no paciente asmático? Porque esse cara já tem um volume de ar reduzido. Lembra do benzodiazepínico? Que ele reduz ainda mais? É a mesma coisa. O paciente asmático
é contraindicado usar benzodiazepínico, mas você pode usar o óxido nitroso. Por quê? O óxido nitroso, no mínimo, 30% de oxigênio uma vez e meia da atmosfera. Profilaxia para insuficiência renal, suprarrenal, a gente vai conversar um pouquinho mais à frente disso. Manter sempre o inalador o mais próximo do paciente, porque se ele desencadear a crise, ele não vai precisar pegar na bolsa ou pegar na sala de espera. Evitar o anti-inflamatório não esteroidal, e o AS é um padrão desse grupo. E tomar muito cuidado com os anestésicos locais com vasoconstritor. Por quê? O paciente ele pode desenvolver uma crise, um broncoespasmo com o bisulfito, que é o preservativo de vasoconstritor que a gente usa. Porém, então o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai atender esse paciente? Ou anestésico sem vasoconstritor, ou uma prilocaína 3% com felipecina. Porque a prilocaína ela tem ainda uma dose alta de metilparabeno. Tá? Você pode ter até alergia com ele, mas assim, no paciente asmático seria o ideal. Tá? Duas opções, ou sem vaso ou a prilocaína. Eu já tive, por exemplo, um paciente que tinha alergia à anestesia, mas eu dei assim, muito bem, enfim, era na faculdade, aí ele deu tudo certo, mas no dia seguinte ele ficava com o rosto com placas, mas enfim. Isso é alergia. Hã? Isso é alergia. Sim. Mas não era uma alergia que chegou na dentro de glote, mas se fosse atender no consultório, qual é o anestésico indicado? Eu lembro que tinha Você tem que... A prilocaína saiu do mercado em janeiro de 96. Ele era do grupo Éster. Mas assim, você tem que avaliar o que desencadeia a alergia. Se é o sal anestésico, se é o preservativo, o ideal é fazer teste alérgico. Para tentar descobrir se esse cara tem alergia. É o componente... O preservativo, mais do que o sal anestésico. Mas ele não tem importância se é tubete de vidro? Não. Então, tem um estudo de 2010 do Andrade, que foi até um mestrado na Unicamp, que os caras pegaram os tubetes odontológicos e mensuraram o que tinha de preservativo. E aí tem a tabela, por isso que eu falei da prilocaína. A prilocaína, ela tem metilparabeno e você não acha o bisulfito. Porque o bisulfito está nos tubetes de vidro e não no de plástico. Por isso que o tubete de plástico é mais barato. E assim, às vezes você vê um tubete com mensurações completamente diferentes de metilparabeno e de bisulfito. Eles não têm um padrão. Tá? O tubete de vidro também é caro, assim, não só pelo vidro, mas também pelo preservativo de vasoconstritor. Então, às vezes, você está usando um tubete de plástico, o paciente vai ter uma alergia. Aí você fala assim, pô, mas é o anestésico? Não, porque aquele tubete de plástico tem metilparabeno. Tá? O metilparabeno nada mais é utilizado hoje em dia, assim, deveria ser usado só em frasco-ampola, que é a anestesia médica, né? Porque aquilo tem 20 ml, fica na sala de trauma, e aí todo mundo vai lá, aspira, então aquilo fica 24, 48 horas aberto, e uma galera aspirando aquilo. Evidente que ninguém contamina aquilo, mas aquilo fica no ar ambiente durante muito tempo. O nosso é de uso único, ninguém vai guardar o tubete para usar de novo. Espero que não. Não, metilparabeno é um preservativo de vasoconstritor. Porque assim, se você não coloca ele no tubete, o tubete se degrada muito rápido. Tá, e aí o de vidro não tem isso? O de vidro ele tem bisulfito de sódio, que é o outro preservativo, que a gente usa em alimentos. Fruta, O estudo do André... O que eu usei dele era o de vidro, então eu poderia tentar o de plástico. Talvez ele não teria... Se a alergia dele for ao bisulfito... Você tem que saber o que causa alergia nele. Tem paciente que pode ter o sal anestésico, é muito raro, mas é uma chance. O DPOC, né? É um paciente com doença clínica, né, que leva a perda de massa e superfície pulmonar. Geralmente ele tem o tórax em forma de barril. Esse paciente ele tem altos níveis de CO2. Então, assim, uma coisa que a gente nunca faz nesse paciente é suplementar ele com oxigênio. Esse cara, ele vive com um CO2 muito mais alto que a gente. Então, se você suplementar ele com alguma coisa, você tem vários riscos. O paciente só vai atender compensado, tá? O protocolo de redução de ansiedade que a gente pode fazer é o controle verbal ou a utilização...
Desculpa, e nesse caso, só via oral. A gente não pode usar depressores respiratórios neles e a gente não pode utilizar o óxido nitroso. Tá? Por quê? O óxido nitroso, eu não falei que tem 30% de oxigênio, no mínimo? O que pode acontecer? Causar um pneumotórax no paciente. Tá? Então, nesses pacientes, a gente não deve usar nenhum depressor respiratório e nem o óxido nitroso. Profilaxia para insuficiência suprarrenal, a gente vai falar mais à frente. Evitar a posição supina, né? Apenas se o paciente tolerar. Manter o inalador sempre próximo ao paciente. Tá? Monitorar os sinais vitais. E o mais importante, que é a questão mesmo de concurso, período da tarde. A gente só vai atender o paciente com DPOC no período da tarde. Por quê? Ele acorda todo secretivo. Então, ele vai melhorando durante o dia. Então, geralmente, esse paciente é atendido no último horário, porque as secreções já foram eliminadas. Insuficiência renal e transplante renal de outros órgãos. Insuficiência renal é uma questão que sempre vem caindo direto nos concursos. É o paciente que necessita de diálise renal periódica e, na verdade, sempre o ajuste das doses de fármaco. O que a gente pode ver muito nesses pacientes é isso aqui, ó, uma lesão bem arredondada, radiolúcida nas radiografias. O que a gente faz nesses casos? Teste de vitalidade. Tá? Nesses pacientes, isso aí pode ser um hiperparatiroidismo secundário. Essa área aqui, a gente nunca deve tratar com uma lesão periapical. Fez teste de vitalidade, deu a polpa viva, é uma biópsia aqui. Só que é normal a gente ver essas lesões nesse paciente. Esse tumor marrom? Tumor marrom. Atendimento desse paciente. Evitar ou modificar fármacos depende da excreção renal. Qual é o anestésico que a gente utiliza que tem a função renal? Todos. Todos. Então a gente não evita de anestesiar esse paciente. A gente evita doses grandes. Nesses pacientes, evitar fármacos nefrotóxicos. Então, assim, o anti-inflamatório não esteroidal é contraindicado nesse paciente. Tratamento odontológico após 24 horas a diálise. Então, assim, a pergunta clássica de prova do paciente com insuficiência renal é: quando eu vou atender esse paciente? 24 horas após a diálise. Tem várias perguntas que a gente vai falar aí, várias questões de prova disso. Então, a questão que mais cai do insuficiência renal é: quando você vai atender esse paciente? 24 horas após a diálise. Consulta o medicamento, né, sobre profilaxia antibiótica, porque esse paciente ele usa o Schultz, que é uma ligadura da artéria com a veia. A gente nunca utiliza isso para utilização de fármaco, exceto em situação de emergência. Tá? E esse Schultz pode acabar tendo uma contaminação, por isso que tem que ser avaliado se vai precisar de antibiótico ou não. Monitorar o paciente sinais vitais e avaliar se o paciente tem as lesões radiolúcidas nas mandíbulas, suspeitando de hiperparotiditismo secundário. Questão 33. Em função do uso da heparina em pacientes que requeiram diálise renal, o melhor momento para realizar o procedimento cirúrgico seria qual? No dia seguinte à diálise, ou 24 horas após a diálise. Questão 32. Dentre os fármacos citados abaixo, qual deve ser evitado no paciente com insuficiência renal? Analgésico, antihistamínico, analgésico opioide, anti-inflamatório esteroidal ou anti-inflamatório não esteroidal? Não esteroidal, porque é nefrotóxico. Tá? Então a gente evita qualquer fármaco nefrotóxico, principalmente o anti-inflamatório não esteroidal, que é o nosso uso de rotina. Mas aí a gente tem o quê? Anti-inflamatório esteroidal. Você já sabe que vai fazer uma exodontia nele. Você inicia aquela dose de corticoide de 2 comprimidos 1 hora antes. Se quiser, você pode manter no pós ou só faz no pós, ou você faz no pé. Mas o anti-inflamatório não esteroidal é que está contraindicado. O paciente transplante renal ou transplante de outros órgãos, vários fármacos, né? Preservar a função do tecido transplantado. Necessidade de avaliar se recebem corticoides na suplementação. Agente imunossupressor, né? Para evitar a infecção do órgão que foi transplantado desse paciente. E uma coisa que cai muito em questão de prova foi a questão do município de 2008. Hiperplasia gengival no paciente com transplante renal. Tá? Então, muitas vezes você vai ver isso aqui no paciente, uma gengiva toda hiperplasiada, e que muita gente fala assim:
falta de controle de placa, né? Só que, na verdade, essa hiperplasia é causada pela ciclosporina A, que é um imunossupressor. Então, assim, é normal a gente ver no paciente com transplante renal uma gengiva hiperplasiada e você vai perguntar para ele na anamnese, o que você está tomando para controle do órgão? Ciclosporina A. Tá? Então, a questão de prova geralmente vem relatando isso. Ocasionalmente, o paciente pode ter uma hipertensão grave. Cuidados com esse paciente. Avaliar previamente ao médico assistente dele. Esses pacientes, de forma alguma, utilizar o anti-inflamatório não esteroidal. Tá? A gente pode fazer saúde. A gente pode fazer o anti-inflamatório esteroidal previamente. Monitorar sinais vitais. Observar a gengiva hiperplasiada, se está tomando ciclosporina A. E considerar o uso profilático do antibiótico nesse paciente. Tá? Esse paciente, se ele tem uma infecção, é de difícil controle. O sistema imunológico dele é bem baixo. Diabetes mellitus e insuficiência suprarrenal. A diabetes, né, que a gente já aprendeu, a gente tem tipo 1 e tipo 2. Né? O tipo 1 geralmente são jovens insulino dependentes, tá? Que ocorre pela produção insuficiente de insulina. O tratamento desses pacientes, dieta equilibrada, né, de carboidratos, mais insulina, mais exercícios. E o cuidado que a gente tem que ter, sempre evitar uma hipoglicemia, né, que seria menor que 60. Diabético tipo 2 é o paciente idoso ou adulto, né, não insulino dependente, resistente tisular à insulina. Tratamento, dieta equilibrada, mais hipoglicêmicos orais, mais exercícios. Tá? Eu falo que a diabetes é talvez uma das piores doenças para você controlar, principalmente o tipo 2. Porque imagina, o cara comeu doce a vida toda, não fez exercício, come de tudo, como é que você vai controlar isso? Aí não deu outra. Hã? Fazer a dieta certinha. Cara, não deu outra, meu pai é diabético, vai controlar o bichinho. O bichinho tem 120 quilos. Ele não comia muito doce. Aí quando descobriu que é diabético, cara, ele come escondido. Às vezes eu pego o carro dele emprestado e tinha uma paçoca no carro. Não dá. Então, assim, é difícil você controlar esses pacientes. Os sintomas da diabetes são poliúria, polidisfagia, polidipsia, hipoglicemia, né, que é o maior risco. Então, assim, numa cirurgia oral, o mais difícil de você conversar com esse paciente é avaliar se vai ter limitação no pós-operatório de alimentos. Na cirurgia oral, a gente não limita muita coisa. Isso aí a gente fala muito em cirurgia oral maior. O paciente tem que ficar de 6 a 8 horas sem se alimentar. Mas numa cirurgia oral, fez uma exodontia, ele pode se alimentar normalmente. Tá? Evidente que ele vai comer alimentação líquida e pastosa, logo em seguida a cirurgia. O estresse, né, o pré-operatório, isso é muito comum da gente ter nesses pacientes, então assim, indicaria o uso de benzodiazepínicos. Lembra que eu falei lá no benzodiazepínico que ele controla a glicemia do paciente? É uma das indicações, vantagens? É o que a gente faz. Paciente diabético, a gente utiliza hipoglicêmicos orais, benzodiazepínicos orais. Grande problema que a gente tem no diabético é a hipoglicemia. Como é que você vai avaliar essa hipoglicemia dele? Paciente com hipotensão, náuseas, fome, diaforese, uma sudorese intensa, sonolência, taquicardia e alteração do humor. Tá? Altera o humor. Tá? Então, assim, esse paciente, ele vai piorando a cada momento. Assim, uma das coisas é a cetoacidose. Então, assim, você sente aquele odor do paciente. E, assim, se ele não se alimentar, não utilizar um carboidrato o mais rápido possível, a próxima evolução é o coma diabético. Tá? O que a gente vai administrar para esses pacientes? Suco de laranja, açúcar, Coca-Cola, tá? Administrar carboidratos de rápida absorção. Tá? Então, assim, muita gente fala assim, os pacientes bota sal debaixo da boca. Você não sabe se esse cara é diabético. Aí não é sal, é açúcar. O mais rápido possível. Tá? No livro do Rupp, ele fala assim, o que é difícil você controlar? Uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia? Uma hipo. Hiper é sempre pior. Tá? A classificação da ADA de junho de 2017 é bem recente, mas ela se mantém com a mesma de 97, que é citada no SONES. Tá? Para a gente classificar um paciente diabético, né? Glicemia em jejum maior ou igual a 126. Glicemia pós-carga, né? Pós-utilização de glicose, 75 gramas, maior que 200.
e glicemia casual maior que 200. Você vai avaliar o paciente maior que 200. Se a gente for em laboratórios, geralmente é de 80 a 120 ou 90 a 110, depende do laboratório isso. Tá? Mas normalmente a gente vai ver 80 a 120. Cirurgia oral você pode fazer até 200. Tá? Segundo a literatura, você pode fazer até 200, mas não é tão interessante. Como é que a gente atende esse paciente? Atender esse paciente controlado somente, consultas na parte da manhã, evitando consultas longas, porque na parte da manhã, para esse paciente se alimentar normalmente no café da manhã e ser logo atendido, porque se você marcar ele para o início da tarde, o negócio, você não sabe se esse paciente está comendo durante o dia. No café da manhã você sabe que ele vai se alimentar e vai vir normalmente para você fazer o procedimento. Protocolo de redução de ansiedade, o ideal seria o óxido nitroso, mas os benzodiazepínicos também podem ser utilizados. Monitorar sinais vitais e manter comunicação verbal o tempo todo com o paciente e avaliar se esse cara vai ter uma hipoglicemia. Cara, Tem que ter uma maquininha. tem que ter. A gente tem que ter uma maquininha. Não é difícil, você vai fazer a lança, o caro não é a maquininha. O caro são as fitas. A maquininha, a empresa podia te dar. Porque assim, o que você vai gastar de fita, tipo, hoje em dia você encontra promoção. Meu pai, de novo, perdeu o aparelho dele. Aí ele foi lá comprar. É assim, se ele comprasse 2 fitas, saía mais caro do que ele comprar o kit que vinham 3 fitas e o aparelho. Cara, é ridículo, é ridículo. É um custo alto, mas que resolve. Tem uma coisa no Malamed, quando vocês vão olhar de paciente diabético, que ele fala o seguinte: o paciente diabético, ele pode receber até 4 tubetes de 1 para 100 mil. Tá? Isso está no rodapé do Malamed, que ele fala o seguinte: paciente diabético ele pode receber até 4 tubetes de 1 para 100 mil. Se esse paciente utilizar mais do que isso, você vai ter o aumento da glicemia. Tá? Então a dose máxima para esse paciente são 4 tubetes de 1 para 100 mil. Não é que o paciente diabético ele precise de antibiótico, mas quando esse paciente tem uma infecção, o tratamento deve ser o mais agressivo possível, tá? E sempre a nível hospitalar. 70% das amputações no Brasil são causadas pela diabetes, tá? Então assim, se o diabético não é que ele precise de antibiótico em todas as consultas, mas se esse paciente ele tem uma infecção, ele tem que ser tratado agressivamente, tá? Com antibióticos de amplo espectro. Paciente diabetes tipo 1, para cirurgia oral menor, no dia da cirurgia, no pré-operatório, ele vai se alimentar normalmente, café da manhã, e vai para o procedimento cirúrgico. No pós, não usar ou diminuir a dose subcutânea de insulina. Tá? Lembrando que isso aqui é o médico responsável que vai dosar isso para ele. O tipo 2, ele vai se alimentar normalmente no pré-operatório e no pós-operatório. Se ele não puder se alimentar, ele não toma hipoglicemia orais. Se ele pode se alimentar, ele vai tomar hipoglicêmicos orais, ou hipoglicêmico oral. Tá? Sendo que isso são avaliações do livro do Andrade e do livro do Rupp. Tá? Questão 7. Marque a alternativa que o paciente não deve realizar cirurgia por possível problema de cicatrização. Quando a gente contraindica um procedimento oral para um paciente diabético? Acima de 200. Pela literatura, até 200 você pode atender. Você não pode atender um paciente maior do que isso. Tá? Mas é evidente que a gente nunca vai atender um paciente com 200. Pô, se o paciente passou da dose normal, o ideal é o controle desse paciente para você atender, chegar até no máximo 120, ou mais próximo disso. O paciente diabético precisa de Pela literatura, não. Pela literatura, não. A não ser que o médico assistente indique. Mas assim, não é que o paciente diabético ele é mais propenso a ter infecção do que qualquer um. Qual é a grande diferença do paciente diabético e do paciente saudável? Os leucócitos demoram a chegar. Isso aí está descrito no livro do Roberto Prado. Então assim, não é que esse cara precise de antibiótico.
Você pode tratar ele como um paciente normal, mas se acontecer alguma infecção nele, você tem que tratar agressivamente. Tá? O diabético. Antes você já falou do paciente transplantado, aqueles cuidados durante toda a vida ou durante... Toda a vida. Porque assim, a qualquer momento ele pode ter infecção naquele órgão. Tá? É evidente que quanto mais tempo do transplante, isso diminui drasticamente. Mas esse cara toma medicação pro resto da vida. Tá? Insuficiência suprarrenal, que eu tenho falado do uso de corticoide, suplementar corticoide. O uso crônico de corticoide ou doença de do córtex na glândula suprarrenal. É a incapacidade do paciente de aumentar os níveis de corticoide, de cortisona no corpo. Tem um estudo que mostra que 8 horas da manhã é quando você tem o maior nível de cortisol no corpo. Então, assim, qual seria o ideal da gente operar um paciente? 8 horas da manhã, porque ele já tem aquele nível endógeno e às vezes você ainda suplementa ele com o corticoide. Então, assim, a chance desse paciente de ter um edema pós-operatório é muito menor. Tá? E geralmente esse paciente, numa situação de estresse, ele não consegue suprir o nível de cortisol dele. Então, nas cirurgias você pode ter pacientes hipotensos, sujeitos a síncopes, nauseados e febris após longas cirurgias orais. Isso aí é a diferença do que o corticoide faz no organismo. Por isso, assim, muitos médicos, o cara vai usar corticoide no pré-operatório. Cara, não tem esse problema. Você tem que reduzir a dose do corticoide se você utilizar por mais de 5 dias e em doses altas. Cara, isso é uma médica, hoje em dia ela mora nos Estados Unidos, é carioca. Ela teve uma doença que ela teve que usar o corticoide durante um longo período. Ele incha. Isso aqui, a segunda foto, é ela após o corticoide, após ela ter parado durante muito tempo de corticoide. Tá? Então, assim, o exemplo disso, o pênfigo vulgar. O pênfigo, antes da descoberta que o corticoide tratava o pênfigo, a mortalidade é muito alta. Hoje em dia, o tratamento para pênfigo é corticoide em altas doses durante muitos anos, principalmente para o resto da vida. Cara, o paciente fica totalmente inchado. Mas assim, ele vai ficar inchado, ele vai reter líquido, né? O inchaço é retenção de líquido, ou esse paciente vai a óbito. Não tem jeito. Anos usando corticoide, e isso aqui é uma foto do ano passado. Isso aqui é depois que ela começou. Não, isso aqui da esquerda é com corticoide, e isso aqui é atualmente. Ela tá pra cima. Ela parou durante muito tempo, mas geralmente assim, é difícil o paciente voltar a ficar com essa face. Bem difícil. Nesses pacientes com alguém de problema é o retardo cicatricial. Então, nesses pacientes, a profilaxia antibiótica está indicada. Então, assim, você tem a demora da cicatrização de tecidos. E o mais importante da gente já tem como a gente vai atender esses pacientes. Redução de ansiedade, né? Monitorar sinais vitais e uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. A gente usa muito o dexametasona, que é um corticoide de longa duração. Tá? A hidrocortisona é um corticoide de curta duração. Tá? Se o paciente está utilizando corticoide durante muito tempo, indicação médica, o que você tem que fazer? No dia anterior à cirurgia, você dobra a quantidade que ele está tomando. Se ele toma 4 miligramas, você vai dobrar essa dose um dia antes, no dia da cirurgia e um dia depois. Então, se eu agendei a cirurgia desse paciente para terça-feira, quarta e quinta, esse cara ele toma 4 miligramas, normalmente. Marquei a cirurgia dele para terça-feira. Na segunda-feira, ele vai dobrar essa dose. Ele vai tomar 8 miligramas desse dia. Não, do corticoide que ele está tomando. No dia da cirurgia, ele mantém as 8 miligramas. No dia depois da cirurgia, ele mantém as 8 miligramas e depois ele volta à sua dosagem normal de 4 miligramas por dia. Por que isso? Porque uma cirurgia gera estresse. Se esse cara não consegue se compensar com o corticoide, por isso que a gente dobra, para ele conseguir compensar a dose que ele precisa. E uma outra situação, se o paciente usou 20 miligramas
ele não está usando mais o corticoide. Você vai atender ele e não está usando mais o corticoide. Mas, se ele está usando 20 miligramas de hidrocortisona por 3 semanas no último ano, então assim, no último ano, nos últimos 365 dias, se ele usou o hidrocortisona 20 miligramas por um período de 3 semanas, a gente vai ter que fazer o seguinte na cirurgia: 100 miligramas previamente ao procedimento, 50 miligramas de 8 a 8 horas por 2 dias. Então, se ele tomou hidrocortisona no último ano por 3 semanas, você vai fazer 100 miligramas previamente ao procedimento, 1 hora antes do procedimento, 50 miligramas de 8 a 8 horas durante 2 dias. Depois você para o uso do corticoide. Se eu estou usando o corticoide, eu não preciso, tecnicamente, depois utilizar o anti-inflamatório não esteroidal. Por quê? Na cascata da inflamação, o corticoide ele vai agir na fosfolipase A2, lá em cima da cadeia. É onde o corticoide faz a sua ação. O anti-inflamatório não esteroidal, ele vai agir em COX-1 e COX-2, tá? Bem abaixo. Então, assim, no pré-operatório, eu posso escolher usar um corticoide. E eu posso manter esse corticoide no pós-operatório. Eu não preciso usar, numa cirurgia de siso, utilizar 2 comprimidos de 4 miligramas, 1 hora antes, e no pós-operatório eu usar um nimesulida, um diclofenaco, um ibuprofeno. Eu posso manter o corticoide, mas não preciso de 2 comprimidos de 4 miligramas. Eu posso fazer um comprimido de 12 em 12 horas. Manter por 2, 3 dias. Tá? Então, não preciso... Primeiro que você vai onerar o paciente. E em segundo, cara, você já está usando um anti-inflamatório que vai agir na inflamação e no edema. O COX é só na inflamação. Tá? Distúrbios convulsivos. Tá? Resultado de abstinência de álcool, trauma cerebral, febre muito alta, causas idiopáticas e uma hipoglicemia. O que a gente mais vê, né, é criança com febre. O que a mãe faz? Antitérmico, banho gelado. Porque se essa criança tiver uma febre muito alta, uma das primeiras coisas que a criança vai fazer é crise convulsiva. Tá? Por isso que a gente evita. Pacientes com distúrbios convulsivos, adiar a cirurgia até o controle das convulsões, considerar a mensuração do nível sérico de anticonvulsionante. Então, assim, alguém já tem alguém na família que faz convulsão, geralmente, ou não? Já viram isso? Porque convulsão, quando a gente pensa no paciente convulsionando, o que vocês pensam? O paciente no chão, se debatendo. O paciente que pode convulsionar fazendo isso aqui, ó. Piscando o olho. Meu irmão mais velho é excepcional. Então, assim, cara, no dia do aniversário da minha mãe, que foi em junho, a gente saindo, ele já tá, o Rafinha tá agora com 36 anos, ele é paralisia cerebral, ele tem ele toma remédio anticonvulsivante. Então, assim, ele nunca se debateu com convulsão. Assim, se ele não tiver o nível sérico do fármaco, isso aí você faz por via sanguínea, cara, meu irmão convulsiona assim, apaga, ele fica completamente atônico e totalmente esbranquiçado. Meu irmão já é branquinho, ele fica totalmente branco, com o lábio pálido, a saliva diminui bastante. Então, assim, o paciente convulsionar, ele pode convulsionar na cadeira sem se debater. O ato de se debater, eu já vi alguns casos, uma amiga minha de colégio, ela caía no chão e se debatia. Aquela coisa de desenrolar a língua, isso não existe. A única coisa que você vai meter o dedo na boca desse paciente é perder o dedo. Tá? Não tem essa coisa de vamos desenrolar a língua, não. Isso é outro mito. Protocolo de redução de ansiedade desse paciente, porque um estresse pode desenvolver convulsão. Evitar hipoglicemia, e a fadiga desse paciente. Se o paciente tiver crise, a primeira coisa é afastar todo o material dele, porque se ele começa a se debater, ele pode acabar se cortando, se machucando. Conter o paciente de 2 a 5 minutos, como é que a gente contém na cadeira? Isso aqui. Você cai em cima do paciente e abraça ele, para ele parar de se debater. E, se possível, diazepam de 5 a 20 miligramas endovenoso. O Galernal é um dos controles. Mas você tem que... por isso o nível sérico. Você taxar se ele está com uma dose certa para esse medicamento. Tá? De tempos em tempos você tem que pedir essa dose sérica.